Olá, jovens, é uma satisfação enorme me dirigir a vocês. Vamos mais uma temática da Segunda Guerra Mundial, as fases da Segunda Guerra Mundial. Normalmente, o conflito pode ser dividido em três fases. As vitórias do eixo, a segunda fase é o equilíbrio das forças, em 1941-1943, e a vitória dos aliados sobre os países do eixo, 1943-1945. A Segunda Guerra Mundial se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1º de setembro de 1939 e terminou com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945. No Pacífico, porém, a contenda continuaria até a capitulação do Japão em 2 de setembro de 1945. A primeira fase, a vitória do eixo. A primeira fase da Guerra Mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, como já foi dito. A tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão Adolf Hitler, os governos de França e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram ao conflito direto. Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação em que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês de Narvik. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica, e uma vez ocupados esses países, as tropas nazistas rumaram em direção à França e conseguiram dominá-la. A França assina o armistício com a Alemanha em 14 de junho de 1940 e é dividida em duas áreas, uma administrada pelos alemães e a outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas. Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha e no dia 8 de agosto a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Embora tivessem em menor número, a Força Aérea Britânica, RAF, consegue neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão, constituindo assim uma primeira derrota de Hitler. Segunda fase, o equilíbrio de forças 1941-1943. O equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra. Esta etapa se iniciou em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 1943 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, São Petersburgo, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e posteriormente seguiu para Leningrado, quando as forças de Hitler chegaram a Moscou em dezembro de 1941, foram contidas pelo Exército Vermelho, o Exército Russo ou da União Soviética. O momento da virada, a derrota alemã na União Soviética. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar ao final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo. A Batalha de Stalingrado marca essa fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas e americanas também têm êxito na Líbia, na Tunísia.
A partir do norte da África, os aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália em 1943. Aqui vocês têm algumas imagens, imagens de Stalingrado. Essa é uma das batalhas que consideram ser das mais sangrentas que se tem notícia. Uma verdadeira carnificina, um horror que a gente só imagina porque reproduzem isso em filmes, porque de outra forma é inimaginável um negócio desse. Só as imagens dizem por si, não precisa ficar fazendo muito comentário, na verdade. A terceira fase é a vitória dos aliados. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase e termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benedetto Mussolini, destituído pelo rei Victor Emanuel III em julho de 1943. No norte do país, a proclamação da República de Salo, um estado reconhecido somente pelos países do eixo, em setembro, e menos de um ano, a Itália firma o armistício com os aliados. Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha em outubro de 1945, depois da captura das forças nazistas na Itália. Mussolini tenta fugir, mas é detido e fuzilado pelos soldados, pelos agentes da resistência. Em 6 de junho daquele ano, ocorreu o dia D, como é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945, conquista a Alemanha e derrota o Terceiro Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Aqui, nesse slide, vocês têm algumas imagens que eu recolhi do dia D. Uma das batalhas também, como a de Stalingrado, das mais sangrentas da história da humanidade. Uma imagem aqui do lado, representando a quantidade de soldados mortos. Diz a lenda que a água da praia, a água do mar, ficou vermelha de sangue de soldados mortos. É para se ter uma ideia dessa encrenca. Um dos absurdos que nós devemos sempre pensar e desencorajar em qualquer forma. Aqui vocês têm um mapa, 80 quilômetros de praia, essa região da Normandia, algumas outras imagens também desse desembarque. Esse local era um dos piores locais de acesso, portanto ele não era tão bem guarnecido pelas tropas alemãs. Dessa forma, os aliados entraram exatamente no local que eles achavam que seria o mais vulnerável e que de fato foi. Mas era desguarnecido de tudo? Não era. Só que era bastante distante e demorou bastante tempo para que as medidas de contenção fossem tomadas lá de Berlim. E nesse interim, então, os aliados invadem e libertam a França. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 1944 conquistam as Ilhas Marshall, Carolinas, Marianas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 1945 e a ilha de Okinawa é ocupada. Sem perspectiva de capitular, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial.
Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki. A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um outro trabalho que possivelmente eu vou publicar para vocês, que é justamente os horrores de Nagasaki e de Hiroshima. O absurdo que foi o lançamento dessas duas bombas. 130 mil pessoas morreram, foram incineradas em alguma coisa próxima a 5 segundos. 5 segundos. 130 mil pessoas foram mortas. Vejam que uma bomba atômica daquele momento tinha uma capacidade destrutiva enorme. Mas as ogivas nucleares atuais são superiores a uma daquelas bombas muitas e muitas vezes. Hoje, uma ogiva nuclear tem a capacidade destrutiva em um raio de 150 quilômetros. Um raio de 150 quilômetros. Pensando de Campinas, imagine 150 quilômetros em direção a Ribeirão Preto e 150 quilômetros em direção à Baixada Santista. Vocês têm aí alguma coisa horrorosa. Quer dizer, em 5 segundos, isso tudo é incinerado, como vocês estão vendo aí nas imagens, de uma bombinha, que nós podemos chamar aqui, uma bombinha atômica daquele momento. Né? Porque hoje a coisa é muito mais séria.